Olá, saudações fraternais. Meu nome é Cláudio Amorim, sou divulgador espírita, profissionalmente professor da Universidade do Estado da Bahia, em Salvador. Aqui estamos mais uma vez no canal da SEEB, Sociedade de Estudos Espíritas da Bahia, para falar sobre um tema doutrinário relevante, no caso, a mediunidade, e mais especificamente sobre as questões ligadas à sensibilidade e à responsabilidade implicadas na condição de médium e na prática mediúnica propriamente dita. Rogando a Deus, aos bons espíritos, que nos inspirem e amparem, inicio de forma talvez não convencional pelas referências relativas ao estudo mediúnico, em que me baseei mais diretamente para essa fala, referências que nós temos estudado ao longo de anos, na verdade, ao longo de décadas, e que, portanto, marcam de maneira mais direta aquilo que nós temos a dizer e as nossas falíveis interpretações a respeito da matéria. Começamos, por óbvio, por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, referências primárias indispensáveis. Herculano Pires, esse grande divulgador de doutrina espírita, muito mais do que um divulgador, um grande pensador espírita, que tem ao menos 3 livros diretamente ligados à matéria. Mediunidade, como o nome já está dizendo, é um livro especificamente sobre o nosso assunto de hoje. Um livro chamado O Espírito e o Tempo, que é um apanhado histórico e antropológico do desenvolvimento humano em nosso planeta e que passa necessariamente pela questão da mediunidade, já que a mediunidade é uma faculdade humana de todos os tempos, como nós veremos. Então, também uma referência muito importante para aprofundamento de estudos nessa matéria. Um outro livro chamado Vampirismo, nós costumamos chamar de obsessão, a interferência malevolente ou a interferência perniciosa, às vezes, a bem da verdade, nem deliberada, nem voluntária, de um espírito desencarnado sobre um encarnado, embora existam outras formas de obsessão, mas esse não é o nosso foco de hoje. E Herculano Pires tem um livro que ele chama de Vampirismo. Vampirismo, por assim dizer, são formas muito graves de obsessão, em que as entidades, de algum modo, assumem até certo ponto, às vezes um ponto bastante avançado, diga-se de passagem, o controle mental, emocional e mesmo orgânico das suas vítimas. Então, também um livro que dá margem a largas considerações, que merece ser estudado, porque tangencia a questão da mediunidade pelo viés da obsessão, que é um assunto correlato muito importante, haja vista que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, tem um capítulo específico sobre a obsessão, que ele e os espíritos da doutrina, da codificação, chamam o maior escolho, ou seja, o maior embaraço, a prática mediúnica produtiva, construtiva. Do Espírito André Luiz, por Chico Xavier, pelo menos 2 livros que tocam um assunto muito de perto. Nos Domínios da Mediunidade, que é um relato, um estudo sobre diversos médiuns na sua vida de relação cotidiana e também na prática mediúnica. E um livro chamado Mecanismos de Mediunidade. Mecanismos de Mediunidade é, por assim dizer, um livro técnico de mediunidade. Já vi críticas a respeito pelo fato de ser um livro que se apropria de terminologia científica que hoje talvez nós possamos considerar desatualizada, mas André Luiz sempre é muito cuidadoso e nos diz que se apropria da terminologia humana, inclusive no campo científico, sob a forma de metáforas ou aproximações imperfeitas, dada muitas vezes a dificuldade
de trazer determinados temas por intermédio da limitação da nossa linguagem. Um livro muito prático e, portanto, muito interessante como matéria de reflexão e de referência do Espírito Camilo, por José Raul Teixeira, Desafios da Mediunidade. Evidentemente, há dezenas de obras boas, importantes, recomendáveis a respeito da mediunidade. Como disse, cada um de nós tem as suas preferências, escolheu ao longo da vida determinadas obras de eleição para os estudos, para o aperfeiçoamento na área. Ao preparar essa fala, foi dessas obras que eu me lembrei mais de perto e a elas recorri para breves anotações. Vamos então, antes de entrarmos nas considerações sobre sensibilidade e responsabilidade na mediunidade, nossos tópicos de hoje, vamos falar um pouco sobre o que é a mediunidade e, na sequência, sobre o que não é a mediunidade. Por definição, se nós formos às definições que os espíritos dão, em particular, em O Livro dos Médiuns, a mediunidade é uma faculdade própria da condição humana, portanto, perfeitamente normal. É uma disposição orgânica, ou seja, tem a ver com a constituição do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual, aquele que preexiste e sobreexiste à morte, antes ao nascimento e depois à morte do corpo físico. Então, condição orgânica quer dizer que, em princípio, a mediunidade per si, como faculdade, não tem relação direta nem com a condição intelectual, nem tampouco com a condição moral do médium. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Se todos somos médiuns, é a pergunta frequente. A resposta é sim e não, de certa forma. O que vem a ser isso? Considerando a possibilidade de comunicação implícita, de comunicação sutil, de comunicação despercebida com as entidades desencarnadas, ou mesmo com espíritos de outros encarnados, a resposta é afirmativa. Todos possuímos essa faculdade, portanto, todos somos médiuns. Pensando na mediunidade como a manifestação mais ostensiva, por alguma via, dessa faculdade comunicativa, ou seja, de intermediação, daí o nome médium, meio de comunicação. Então, pensando nessa faculdade de intermediação, nas suas manifestações mais ostensivas, em efeitos intelectuais ou efeitos físicos, a resposta é não. Nem todos somos médiuns, nem todos, habitualmente, no nosso cotidiano, somos intermediários das comunicações ou temos a condição de ser intermediários das comunicações de forma assim mais ostensiva. Então, trocando em palavras mais práticas, talvez, da experiência cotidiana, nem todos vemos espíritos, nem todos psicografamos, ou seja, emprestamos a mão para que os espíritos escrevam. Nem todos conversamos com espíritos de maneira assim direta. Nem todos nós
emprestamos o nosso aparelho fonador para que os espíritos se comuniquem por intermédio da psicofonia, e assim sucessivamente. Portanto, nesse sentido, nem todos temos a abundância de fluidos, de energias específicas, anímicas e ao mesmo tempo mediúnicas para as tarefas de cura. Então, nesse sentido, nem todos somos médiuns. A mediunidade em potência existe em todos, a mediunidade em ato, por formas sutis, desapercebidas ou despercebidas, existe em todos, mas a mediunidade de forma mais ostensiva, vibrante, como diria Herculano Pires, a mediunidade na sua forma dinâmica não é faculdade de todos, é faculdade de alguns que têm a disposição orgânica, que não tem diretamente nada a ver com a disposição moral ou intelectual. Isso por definição. Agora, caso a caso, a mediunidade pode ser, sim, um projeto existencial, ou seja, é possível que, compreendendo a necessidade de determinadas experiências, compreendendo serem desejáveis determinadas tarefas ao longo da encarnação, alguém, antes de encarnar, saiba que encarnará médium com as possibilidades e responsabilidades daí decorrentes. E aqui, quando nós nos referimos a projeto existencial, nós estamos nos referindo à mediunidade mais ostensiva, essa mediunidade dinâmica, aquela que se manifesta efetivamente por meio de fenômenos mais diretos e perceptíveis. Então, pode sim ser um projeto existencial, o que não significa que sempre o seja. A pessoa pode encarnar com uma mediunidade, com uma faculdade orgânica, perispiritual, física, que lhe dê a possibilidade, a condição de intermediar fenômenos ostensivos de comunicação com os espíritos, e a pessoa pode não ter pedido isso, pode ser refratária a isso, pode não ter interesse nisso, não fez parte, pelo menos, de um projeto seu, fez parte de uma determinação das leis da vida, por uma questão de justiça ou por uma questão providencial, para que essa pessoa possa aprender algo e aqueles e aquelas que estão em torno dessa pessoa também possam aprender. Então, nem sempre é assim um projeto, às vezes é uma condição que não foi solicitada e frequentemente não é nem bem aceita. Mas, então, não é um projeto da pessoa. Faz parte de uma lógica das leis divinas. Ninguém encarna médium ostensivo à toa. Encarna-se médium ostensivo para aprender algo. E supõe-se para também contribuir com que outras pessoas aprendam também por intermédio das boas lições, dos bons conselhos que os espíritos possam nos dar. Logo, a mediunidade pode se constituir em bênção, bênção de trabalho, bênção de consolo, bênção de conforto espiritual. A mediunidade pode se constituir em tormento. A mediunidade constituir-se em bênção ou tormento, mais uma vez, não depende da faculdade per si, mas da condição espiritual de seu portador. Um espírito atormentado pelas culpas de um passado delituoso, um espírito atormentado pelos obsessores com que se relaciona por força de afinidades presentes ou passadas, em sendo portador da mediunidade ostensiva, seus tormentos, de algum modo, serão intensificados, porque esse espírito vai se ver em meio a fenômenos que, devido ao seu próprio desequilíbrio, não é capaz de controlar, não é capaz de disciplinar da forma desejável.
o que também é um aprendizado, porque ao entrar em contato com esses tormentos, é de se esperar que o espírito encarnado, as pessoas que lhe são próximas, busquem auxílio, cuidados, compreensão dos acontecimentos. Isso nem sempre acontece, infelizmente nem sempre acontece, mas é uma possibilidade, é um campo que se abre para o aprendizado do encarnado. E aí, Kardec faz a pergunta, ele próprio, sob a inspiração dos espíritos benfeitores, responde: por que encarnam médiuns que não têm a condição moral para fazer bom uso da mediunidade? Ora, pela mesma razão que encarnam pessoas muito talentosas, por exemplo, no desenho, na pintura, nas artes plásticas, e que não têm condições de fazer bom uso dos seus talentos, dos seus dons. São dons conquistados por essas pessoas, diga-se de passagem. A mediunidade ostensiva faz parte de um arcabouço de experiências também, ao longo das diversas vidas, ao longo das várias encarnações, que às vezes a providência permite que se manifeste de maneira mais ostensiva, às vezes não, dependendo das necessidades de aprendizado do espírito. A mediunidade pode ser, por assim dizer, mais ou menos bloqueada, mas é uma faculdade que ali está. Faz parte de um arcabouço, de uma experiência, em geral multimilenar. Da mesma forma que outros talentos. Então tem pessoas que têm um talento artístico, cenográfico, fazem mau uso do talento. Mas o problema não está no talento, o problema está no uso que as pessoas fazem. Às vezes, inclusive, sob pressão de uma sociedade desorientada. Então, qualquer talento pode ser bem usado, pode ser mal usado. O importante sobre a mediunidade é que ela está em toda parte, em todas as camadas sociais, em todos os âmbitos. Portanto, não é uma faculdade reservada a esse ou aquele grupo que dela possa lançar mão para progredir. É uma oportunidade que se abre. E diga-se de passagem que mesmo a mediunidade em formas deseducadas, em formas talvez mais primárias, que Herculano Pires chamaria aí de medianismo, aquela mediunidade ainda não disciplinada pelos esclarecimentos, em particular pelos esclarecimentos espíritas, mas até mesmo pelo próprio desenvolvimento intelecto-moral do espírito, mesmo nessa condição um pouco mais primitiva, por assim dizer, ou rústica, a mediunidade pode ser de uma grande ajuda em determinados âmbitos, apesar de ainda não tão depurado, como os talentos de um modo geral, né? Nós vemos, às vezes, em lugares, até hoje, no século XXI, desprovidos, por exemplo, de uma condição de assistência médica, de orientações básicas sobre saúde, muitas vezes são médiuns, né? Homens e mulheres, por intermédio de uma mediunidade pouco cultivada, pouco lapidada, que dão instruções importantes às pessoas em torno dos seus hábitos de higiene e cuidados de saúde. É só um pequeno exemplo, para nós vermos que a mediunidade é uma faculdade como outra qualquer e que vai ter as suas aplicações nos diversos âmbitos. É óbvio que nós sempre devemos procurar o seu burilamento, sempre devemos procurar o seu refinamento, é um bom termo, é uma boa palavra, procurar o refinamento da mediunidade para que ela possa cada vez mais nos ajudar. Esse refinamento não quer dizer que a mediunidade vai estar fora do alcance das camadas populares ou das pessoas dotadas de menos instrução, não. Refinamento no sentido de que cada vez mais a mediunidade nos proporcione uma interpretação fiel dos ensinamentos dos espíritos superiores, mesmo que essa interpretação seja amoldada, seja adaptada aos diversos públicos a quem ela precisa chegar. Então,
Mediunidade é bênção ou é tormento? Depende. Às vezes nem é um tormento tão grande e às vezes não é uma bênção tão grande, às vezes é uma faculdade como outra qualquer, que passa mais ou menos morna ao longo da vida do médium, mas vai depender, obviamente, do estado de equilíbrio e de como o médium, enfim, se utilize da faculdade ao longo da sua vida. Agora, a mediunidade não é um atributo dos espíritas, nem invenção do espiritismo. Mediunidade é uma faculdade humana de todos os tempos. Então existem médiuns, e aqui quando nós falamos a palavra médium sem qualificativo, nós estaremos falando naquelas pessoas portadoras de uma mediunidade mais ostensiva, dinâmica, propiciadora de fenômenos assim mais perceptíveis e evidentes. Então existem médiuns em todas as religiões, e sempre existiram. Existem médiuns ateus, e sempre existiram. Uma das obras de André Luiz, não lembro agora qual, mas há o relato de um indivíduo que vai ao socorro de alguém que precisa de um atendimento urgente de saúde, é um médico que está numa ambulância, e ele é inspirado pelos bons espíritos no seu atendimento. E o espírito orientador lá conversava com André Luiz, diz, ele é ateu. André Luiz diz, mas como pode? Né? Como é que os espíritos vão inspirar um ateu? Aí o espírito que o orientava diz, bom, mas isso não importa. Ele é um ateu, mas é uma pessoa voltada para o exercício da sua profissão com muita dignidade e com competência, e, portanto, abre o campo para que nós possamos inspirá-lo. Não necessariamente esse homem, esse médico encarnado, era um médium ostensivo, mas como todos nós, tinha a capacidade, sim, de ouvir, ainda que pelas fibras sutis aí do perispírito, os espíritos desencarnados. Então, o fato de ser ateu, ou de qualquer religião, ou de qualquer doutrina que não seja doutrina espírita, não tem nada a ver com mediunidade. O que tem a ver é que no espiritismo nós encontramos orientações teórico-práticas para o exercício da mediunidade de forma produtiva, de forma construtiva e equilibrada, para que ela se torne uma bênção, não só na vida do médium, mas uma bênção também na vida da comunidade em que o médium se insere. Mediunidade não é um privilégio, de novo, é uma faculdade, e se é uma faculdade que se apresenta de maneira límpida e cristalina, isso se deve a um cultivo de muitas encarnações, não é algo que aconteça de uma hora para outra, então não existe privilégio. O que existe é experiência, o que existe é estudo, o que existe é a boa orientação do talento. A mediunidade não é sinal de evolução. Há espíritos muito atrasados intelectualmente e moralmente, médiums. Há espíritos muito adiantados intelectualmente e moralmente, médiums. E há espíritos adiantados e há espíritos atrasados que não são médiums. Portanto, não é sinal de evolução. Mediunidade não se propõe ser, não pode ser um meio de vida, não se pode cobrar pela mediunidade. Seria um contrassenso total você cobrar por alguma coisa que você não se esforçou nessa encarnação para você adquirir uma faculdade orgânica. Não faz muito sentido, aliás, não faz nenhum sentido, melhor dizendo, você cobrar por mensagens, por comunicações de terceiros, não são suas. Seria a mesma coisa que eu pegar um livro de alguém, vamos dizer, um livro desconhecido, que está esquecido, que foi publicado há muito tempo e praticamente hoje ninguém conhece. Eu pego esse livro, reproduzo, mando a uma editora com o meu nome, como se fosse um livro meu, e recebo os direitos autorais. É um absurdo total, do ponto de vista ético, inclusive do ponto de vista legal, no caso. Assim também é um absurdo nós nos apropriarmos da mensagem dos espíritos por intermédio da nossa faculdade mediúnica e de algum modo cobrarmos por elas. Então, para falar de uma maneira bem clara, é muito melhor pedir a interrupção, a suspensão da mediunidade do que cobrar pelo trabalho mediúnico. O médium espírita
como médium em qualquer doutrina, em qualquer religião, saiba-se médium, dê outro nome à mediunidade, ou não se saiba médium, viverá pelos seus próprios meios, como qualquer pessoa integrada à sociedade do nosso tempo. Vai ter os seus afazeres, a sua profissão, as suas responsabilidades cotidianas. E o tempo destinado à prática mediúnica propriamente dita será um tempo adicional, uma doação. Doação a ser feita em conformidade com as condições físicas e com as condições sociais de cada um. Tenho um amigo muito querido com quem eu trabalhei vários anos em uma sessão mediúnica. À época, ele era trabalhador de turno. Ora, trabalhando de turno, ele tinha uma responsabilidade profissional que o obrigava, de tempos em tempos, a faltar à sessão mediúnica. E não há nisso nenhuma aberração, não há nisso nenhuma intranquilidade nem motivo de preocupação. Faz parte da condição existencial na Terra, assumir as responsabilidades do sustento e doar da parcela que nos pareça conveniente, que nos pareça razoável, com equilíbrio e sensatez, o tempo da mediunidade ou de qualquer outra forma de atividade filantrópica, ou no sentido mais amplo, caritativo. Mediunidade não é doença mental. Muito frequentemente, doentes mentais são médiuns desarvorados também, o que não quer dizer que a mediunidade seja a causa da doença mental. Não é isso que ocorre. Um desequilíbrio interno do espírito, um desajuste da alma à sua condição encarnatória, está na gênese da doença mental. O que, aliás, não quer dizer necessariamente que o espírito encarnado portador de doença mental seja uma pessoa má, que seja uma pessoa atrasada moralmente. É um desajuste. É preciso também nós não julgarmos, porque nós não sabemos o que se passa no interior daquelas pessoas, das almas que enfrentam o sofrimento mental. Às vezes são almas nobres, mas que circunstancialmente, por assim dizer, setorialmente, tem um ponto, uma condição de desajuste que as faz passar por sofrimento mental. Mas se uma pessoa é desequilibrada, se é um doente mental agressivo, se é um doente mental com traços de psicopata, de sociopata, a mediunidade não causa isso, não provoca isso de forma nenhuma. São traços comportamentais do espírito em desequilíbrio, que a mediunidade pode agravar, porque vai proporcionar vínculos mais diretos com espíritos perturbadores. A respeito dessa matéria, sobre a qual nós não podemos nos prolongar, quero recomendar um livro que, por ele tangencia, mas por não dizer respeito diretamente à questão da mediunidade, não coloquei nas referências por escrito, no primeiro slide, chama-se A Loucura sob Novo Prisma. A Loucura sob Novo Prisma. Ele é escrito sob o pseudônimo Max M.A.X. Na verdade, o autor foi Bezerra de Menezes, encarnado. E ali Bezerra de Menezes escreve um pequeno tratado sobre essa relação entre as questões orgânicas, as questões anímicas e as questões mediúnicas no fenômeno das doenças mentais, que à época se colocava aí num grande balaio e se conhecia como loucura. Claro que hoje nós temos denominações muito mais específicas e precisas, embora ainda não totalmente conclusivas, para os diversos tipos de doença mental. Mas a mediunidade não é doença mental, não provoca doença mental, nem decorre de doença mental. Existem fenômenos alucinatórios que não são mediúnicos.
A pessoa portadora de um desequilíbrio cerebral, de uma intoxicação, determinados tipos de intoxicação, existem drogas, substâncias alucinógenas, fazem a pessoa ver coisas que não existem. Não significa que ela esteja vendo um espírito, não. Alucina mesmo por uma condição orgânica. Então isso não é mediunidade. Mediunidade não é indício de dívidas. O médium é uma pessoa muito endividada. Nós precisamos parar com isso. Primeiro, nós precisamos, assim, reelaborar nossas interpretações a respeito dessa história das dívidas. O que nós temos são equívocos, cujas consequências precisamos reparar, se não diretamente as pessoas implicadas, que às vezes nem precisam mais disso, à sociedade de um modo mais geral. O que nós temos são condutas impróprias do passado que trouxeram consequências ruins. E nós temos traços comportamentais que nós precisamos lapidar. Então, sair um pouco dessa interpretação tão ao pé da letra, dívida, pagamento da dívida e tal, que são palavras que os espíritos usam de maneira metafórica e a qual nós nos apegamos em um sentido muito literal. Mediunidade não é indício de dívida. A pessoa pode escolher a mediunidade de bom grado, com muito amor, e mesmo que seja uma mediunidade que lhe cause determinadas dificuldades pela incompreensão da família, pela incompreensão da sociedade onde nasceu. Mas não é indício de dívida, necessariamente, como não é indício de grandes virtudes, conforme já dissemos. E a mediunidade não é o traço definidor da vida de uma pessoa na Terra. Não é o traço definidor. É importante nós termos a cautela de não ficar definindo as pessoas pela sua mediunidade. É importante as pessoas terem a cautela de não se definirem pela sua mediunidade. Nós somos pessoas. Nós somos entes psíquicos e sociais. Nós somos entes psicossociais, encarnados em determinado momento e sob determinadas circunstâncias. Nós somos seres humanos, portadores de virtudes desenvolvidas ao longo do tempo, fortalecidas. Nós somos seres humanos portadores de dificuldades a dirimir. Nós somos seres humanos portadores de atitudes existenciais a serem lapidadas. A mediunidade não é o traço definidor de quem nós somos ou da nossa vida, por mais que ela tenha um impacto importante sobre a forma como nós vivemos ou como nós nos apresentamos socialmente. Porque se nós insistirmos em ter a mediunidade como traço definidor, nós entraremos em processos de idolatria prejudiciais aos médiuns, prejudiciais à sociedade. Porque a idolatria é a principal, talvez, porta que se abre a fenômenos de fascinação graves que atingem a toda uma coletividade. Porque ao definir alguém pela mediunidade de que é portador, ao idolatrar alguém em função da mediunidade, nós vamos gradativamente, e é muito difícil que a pessoa consiga escapar disso, que a médium ou o médium consiga escapar disso, nós vamos gradativamente induzindo essa pessoa a acreditar que a sua mediunidade não falha, que a sua mediunidade não necessita aqui e acolá de reparos. E isso nunca acontece. A mediunidade de todos falha. A mediunidade de todos precisa de reparos. Nós somos seres humanos vivendo na Terra, portanto, falíveis. Isso está lá no livro dos médiuns de uma maneira muito clara. Então, a mediunidade não é traço definidor de nenhum encarnado na Terra. É uma faculdade a ser sempre e sempre e sempre educada para benefício de todos. Bom, a sensibilidade ou sensitividade, como se chama às vezes, isso define uma condição de médium. Então, todos os médiuns, em maior ou menor grau, todos somos médios, isso nós já vimos, né? Então todos os médios, todos nós de algum modo, mas os médios ostensivos em particular, aqueles que nós estamos chamando efetivamente de médiums, são pessoas dotadas de uma sensitividade ou uma sensibilidade especial. São aquelas pessoas que sentem a presença dos espíritos mais de perto,
às vezes por reações orgânicas, por reações emocionais. As pessoas têm uma sensibilidade ou uma acuidade, às vezes, para odores indefiníveis em determinados ambientes. Eu trabalhei com um colega que tinha uma faculdade assim, nós visitávamos doentes e ele captava odores no ambiente que nós outros não captávamos. E às vezes esses odores estavam inclusive vinculados ao prognóstico do paciente, que depois acabava se confirmando. Então existe essa sensibilidade, ou essa sensitividade, ou essa sensibilidade afloradas em termos de sentidos apurados, porque esses sentidos não são apenas os sentidos orgânicos propriamente dito, mas são reverberações daquilo que o perispírito sente. E a percepção mais direta dos espíritos. E isso não depende da vontade. É assim, uma pessoa que tem ouvido musical, não depende da vontade dessa pessoa detectar uma desafinação. Tocou a nota ou a sequência de notas, houve desafinação, houve uma dissonância, o ouvido capta. Algo que é totalmente indiferente às pessoas que não têm essa mesma sensitividade musical, chamado ouvido musical, ouvido absoluto, como se diz. Passa despercebido, mas para as pessoas que têm essa sensitividade. Às vezes as pessoas têm uma sensibilidade tátil muito grande. E o que passa desapercebido para alguém, para essa pessoa, do ponto de vista tátil, pode ser muito agradável, pode ser muito desagradável. As pessoas às vezes têm uma sensitividade auditiva, uma sensibilidade auditiva maior. Então o som que não incomoda um pode incomodar muito a outro. São faculdades orgânicas. Isso tudo como metáfora para o que ocorre em termos da sensibilidade mediúnica. Agora, é preciso nós tomarmos cuidado com essa palavra sensibilidade, porque essa sensibilidade não remete necessariamente à sensibilidade no sentido usual do termo, ou em outro sentido do termo, que é a pessoa ser sensível emocionalmente, ou a pessoa ser sensível afetivamente, ou a pessoa ser sensível esteticamente, artisticamente. Nem sempre isso ocorre com os médios. Então existem médios sensíveis nesse sentido e insensíveis, delicados e rudes, gentis e grosseiros, benevolentes e maldosos, prudentes e desastrosos. Então nós às vezes dizemos assim, olha, fulano de tal é uma pessoa muito sensível, tem sempre uma cautela de não magoar o outro, tem sempre uma cautela de não provocar um mal-estar desnecessário, isso é uma pessoa sensível. Mas muitas vezes o médium não tem nenhuma sensibilidade, né, nesse aspecto, não. Tá? Então tem uma questão assim, às vezes o médium tem alguma percepção, tem alguma ouve os espíritos, ouve alguma coisa, não filtra não, vai logo dizendo para os outros, sem querer saber se vai assustar, se não vai assustar, se vai fazer bem, se vai fazer mal, se era para dizer aquilo naquela hora ou não. Aí isso já nos remete à questão da responsabilidade, mas eu vou antecipar um pouco, né? O médium, gente, precisa filtrar, precisa ter a caridade, precisa ter a sensibilidade nesse sentido do termo, precisa ter a cautela em filtrar aquilo que a sua mediunidade ouve, aquilo que a sua mediunidade o faz sentir, aquilo que a sua mediunidade vê. Porque nem sempre o outro está pronto para ouvir o relato, a descrição, e alguma coisa que se passa do lado da vida encoberto à maioria das pessoas que não tem uma mediunidade ostensiva. Então é preciso essa cautela, mas nem todos têm cautela. Tá bom? Então é muito importante nós explorarmos a sensibilidade nesses dois sentidos. Primeiro, sensibilidade como faculdade mesmo, que está na própria definição do que é ser médium. De novo, médium ostensivo, mediunidade dinâmica. Há uma sensibilidade aflorada aí. Em alguns períodos mais aflorada, em outros períodos menos. Depende do estado orgânico, às vezes de uma questão de estar doente ou não estar doente. Alguns estados de enfermidade fazem aflorar mais a sensitividade mediúnica, outros estados fazem a sensitividade ficar mais obstruída, depende, caso a caso. Algumas condições emocionais fazem aflorar a sensitividade mediúnica, outras a obstruem.
Então, esse é um ponto, sensibilidade ou sensitividade nesse sentido. O outro lado que nós precisamos explorar é o médium precisa ser uma pessoa sensível às necessidades, às dores, à condição do outro, a fim de ser um instrumento de comunicação, tanto quanto possível e sempre que possível, construtivo. Responsabilidade tem uma implicação, que é o senso de dever, que se constrói a partir de algumas atitudes, de algumas buscas. Uma é saber-se médium. A pessoa nem sempre se sabe médium. Na nossa sociedade aqui no Brasil, mediunidade é um assunto corrente, corriqueiro. Em outras sociedades, não. Nas sociedades onde a mediunidade é tabu, ou é um assunto proibido, ou ridicularizado, é mais difícil que o médium ostensivo, inclusive, se saiba médium. Mas, atenção, as demandas da providência divina e da justiça divina sobre os médiuns estarão sempre em conformidade com as oportunidades de educação mediúnica que lhes sejam propiciadas. Então, naqueles países onde essa educação mediúnica não encontra campo apropriado, as exigências serão menores. Em um país como o Brasil, que nós já temos de maneira tão difundida, nós já temos tão difundidos os esclarecimentos sobre a mediunidade, naturalmente as demandas são maiores, porque o esclarecimento está disponível. Quem não queira se esclarecer, certamente vai ser cobrado por isso pela própria consciência. Compreender o que é ser médium. Ser médium não é necessariamente, e aqui vai uma fala que talvez assuste algumas pessoas, ser médium não é necessariamente trabalhar em sessão mediúnica de centro espírita. Parece estranho? Trabalhar em sessão mediúnica de centro espírita é uma das formas de servir em mediunidade, ou de colocar a faculdade mediúnica a serviço. Mas, sem dúvida, não é a única, não pode ser a única, porque senão naqueles países onde não tem centro espírita e não tem sessão mediúnica, os médiuns não poderiam servir. Não. As pessoas que têm aquela intuição, aquela consciência de que são intermediários, das entidades de um outro plano existencial, essas pessoas servem também como conselheiras, como educadoras, em trabalhos voluntários de educação, como atendentes em diversos planos. Inevitavelmente, às vezes há alguma interpenetração da atividade profissional e da faculdade mediúnica. Mas, Cláudio, você não disse agora há pouco que não se pode cobrar pela mediunidade? Pela mediunidade, não. Mas se eu estudo e continuo estudando para ser psicólogo, psicoterapeuta, busco a dignidade sem ganância na minha prática profissional que me mantém e que me remunera de forma condigna. Os bons espíritos vão me ajudar nessa prática. E por que não seria assim? Eu não estou vendendo a ajuda dos espíritos. Eu estou cobrando de maneira justa por um trabalho profissional para o qual me qualifiquei e continuo me qualificando. Olha, os espíritos vão ajudar em todas as áreas profissionais, principalmente aquelas que envolvem tratar diretamente com pessoas, principalmente aquelas que envolvem o uso da inteligência, visando as descobertas científicas, técnicas, para o progresso humano. Ou vocês acham que os espíritos não estão interessados nas pesquisas sobre vacinas, sobre imunologia, sobre comunicações, sobre a informática, que os espíritos não estão interessados no desenvolvimento das artes? Há espíritos interessados em todos esses aspectos da vida humana. E, frequentemente, os médiuns, de maneira mais ou menos inconsciente, são intermediários desses espíritos nas descobertas que propiciam
dias melhores por intermédio do aperfeiçoamento na área da saúde e em outras áreas que beneficiam, enfim, a vida humana na Terra. Então, servir na mediúnica não é a única maneira de servir, é preciso nós quebrarmos um pouco esse tabu. E aqui não vai nenhum tipo de desabono, né, da mediúnica no centro espírita, mas a época do Kardec, ou a época de Kardec, encarnado entre nós, era perfeitamente comum e era considerado normal que a mediunidade fosse também responsavelmente posta em exercício nos lares ou em pequenos grupos formados com essa finalidade, não necessariamente dentro de um centro espírita. Bom, mas aí se não for no centro espírita, a prática não vai ser protegida. Depende. Pode ser mais desejável praticar no centro espírita? Sim, se nós temos o centro espírita disponível para praticar a mediunidade. Mas que uma vez na vida ocorra de apresentar-se uma necessidade urgente e a comunicação ocorrer, a doutrinação ocorrer, o passe mediunizado ocorrer em algum lugar fora do centro espírita, isso não significa que as pessoas estão desequilibradas ou que estão desvirtuando a mediunidade. Mediunidade é uma faculdade de todas as horas. Pode perfeitamente se manifestar em qualquer lugar, desde que. Quer dizer, ela se manifesta em qualquer lugar, estando as pessoas equilibradas ou não. Vamos falar logo isso. Mas assim, pode se manifestar de maneira construtiva, praticamente, né? Qualquer lugar é uma forma de dizer, entendamos com bom senso. Praticamente em qualquer parte, desde que as pessoas estejam equilibradas, estejam preparadas e mantenham o seu norte existencial, o seu eixo comportamental, as emoções em equilíbrio. Porque, veja, médio não é médio no centro espírita, médio é médio 24 horas, todo o tempo. Desequilibrou-se, abriu a porta para a intervenção dos espíritos perturbados e perturbadores. Manteve-se num alinhamento emocional, intelectual, dentro de um eixo de conduta nobre. Isso proporciona a conexão, a comunicação prioritária com os espíritos superiores, moralmente e intelectualmente, que por intermédio do médium trazem de maneira mais direta ou indireta as suas comunicações, as suas instruções, os seus conhecimentos. Portanto, cultivar o cuidado consigo e com os outros. Se isso já é importante para todo ser humano, para o médium é duplamente importante, porque essa reverberação mediúnica é de dupla via. Alguns espíritos muito conectados ao campo mediúnico do médium, quando o médium se desequilibra, esses espíritos se ressentem também. Nem todos são espíritos já tão desprendidos da matéria. São servidores, como nós, às vezes ainda relativamente próximos, embora conscientes do seu dever, embora inteligentes, embora preparados para o trabalho, são ainda próximos aqui das nossas reverberações humanas. Então, os espíritos também sofrem com o desequilíbrio dos médiuns desequilibrados, viu? Então, o médium também, como qualquer pessoa, mas falando especificamente, né, da sua responsabilidade como médium, cultivar o autoconhecimento significa identificar os próprios medos, vieses, desejos, prioridades, angústias, traumas, virtudes, capacidades, de maneira a servir cada vez mais e melhor e não ser surpreendido pelos espíritos perturbadores que se aproveitam daquelas sombras, daquele lixo que nós varremos para debaixo do tapete, um dia levantar o tapete e ver que tem algo ali que nós queríamos esconder, mas nós não podemos esconder. Então, quais são as nossas debilidades? Vamos cuidar das nossas debilidades. Por quê? Porque os espíritos perturbadores, às vezes, podem se aproveitar delas para tentar, aí sim, desvirtuar o nosso caminho mediúnico.
Precisamos estudar, viu? Cultivar o espírito próprio, vamos dizer assim, nós, enquanto espíritos, cultivarmos-nos a nós próprios, é estudar também. O médium precisa estudar. Estudar para ter um arcabouço teórico que lhe proporcione uma estabilidade, uma uniformidade na qualidade do trabalho mediúnico. Quando surgir alguma surpresa, algo diferente no trabalho mediúnico, ter o arcabouço teórico para rapidamente agir da melhor maneira. É muito importante isso. E o autoconhecimento também nos ajuda a isso, porque às vezes surge numa comunicação, às vezes surge em algum relato, às vezes surge em alguma visão, algo de muito doloroso, algo que nos poderia afetar diretamente. E no processo de autoconhecimento, nós vamos cada vez mais nos assenhorando das nossas emoções, de modo a não nos desequilibrarmos, de modo a não nos agitarmos indevidamente diante de eventuais surpresas das comunicações mediúnicas nossas ou daquelas pessoas a quem nós estamos orientando ou com as quais nós estamos trabalhando em doutrinação, por exemplo. Responsabilidade significa também prestação de contas. A consciência registra, o espírito responde pelos usos e abusos. Não só da mediunidade, mas de qualquer faculdade humana. O espírito responde pelos usos e abusos da faculdade de desenhar bem. O espírito responde pelos usos e abusos ou pela omissão, pelo não uso da faculdade de falar bem. O espírito responde pelo não uso, pelos abusos, pelo mau uso da sua faculdade de operar a habilidade intelectual e manual que combinadas proporcionam a condição de ser cirurgião, por exemplo. O espírito responde pelos usos, abusos, pelo não uso da sua capacidade de raciocínio lógico e assim sucessivamente. Qualquer condição humana, o espírito responde. É verdade que não está escrito aqui o não uso. Isso é uma omissão, porque nós respondemos também pelo não uso. Lembra da parábola? Com medo, escondi o talento. Então, mediunidade, como qualquer outro talento, não é para ser escondido. Ah, Cláudio, mas assim, trabalhar na sessão mediúnica, me falta horário, me falta tempo, eu não gosto, não encontrei um centro. Trabalhe a mediunidade. Trabalhe a sua faculdade de trazer boas orientações dos espíritos que capazes de comunicar por seu intermédio. Não vou dizer que ninguém é obrigado a participar de mediúnica em centro espírita. O que a consciência do médium vai exigir é que a mediunidade seja colocada a serviço da comunidade onde o médium está. Isso a consciência vai exigir e não tem jeito. Se for na sessão mediúnica do centro espírita, como também em outros locais, além da sessão mediúnica, ótimo. Se for fora da sessão mediúnica, procure a forma de colocar em exercício da melhor forma possível essa mediunidade. Primeiro, não sendo destrambelhado. Sair por aí dizendo tudo a todo mundo sobre o que está vendo, o que está ouvindo, porque não é assim que se constrói na prática mediúnica. Então, sendo bastante consequente, mas transformando-se em intermediário fiel dos conselhos dos bons espíritos. Para isso é preciso cultivar a si próprio, para adquirir a condição e o direito de manter-se em comunicação com os bons espíritos. Então não se escapa a condição de médium, da mesma forma que não se escapa de qualquer talento. O talento aí está, o talento é. Assim como qualquer talento, a mediunidade se educa, a mediunidade, por assim dizer, se desenvolve, a mediunidade se aperfeiçoa, a mediunidade se lapida. É assim com qualquer talento. Seja um talento musical, na canção, na composição, na prática de um ou mais instrumentos musicais, o talento para as artes plásticas, o talento para as matemáticas, para a engenharia, para qualquer área. O talento está ali, latente, ele vai ser desenvolvido, ele vai aflorar na medida em que for lapidado, em que for cultivado, na medida em que houver exercício. Teoria e prática. Prática e teoria no desenvolvimento da mediunidade faz-se um binômio
indispensável, assim como no desenvolvimento de qualquer talento. O médium responderá pelas suas omissões, mas também colherá excelentes frutos pela sua ação efetiva, pelo seu esforço em transformar a sua mediunidade em celeiro de bênçãos para os demais e, por via de consequência, para si mesmo. Caminhando para a conclusão da nossa fala, filosoficamente, mediunidade é traço fundamental da condição humana, a dinamizar-se como força criadora no bem. Na medida em que o espírito se identifica com o cosmos, com o todo, com a essência divina que é. Daí dizer Paulo de Tarso, em Deus vivemos e nos movimentamos. Na medida em que o espírito se identifica com o cosmos, a criação de Deus, e delibera servir, decide-se por servir e trabalha por servir mais e melhor, em harmonia com a lei divina. Então a mediunidade vai se dinamizando como força co-criadora no bem. Por que co-criadora? Porque o médium estará criando junto com as entidades que o inspirarão, homem ou mulher, que a inspirarão no seu mistério, na sua prática. E não é só a prática mediúnica especificamente considerada dando comunicação, ou doutrinando, ou psicografando, mas a prática mediúnica como prática existencial, sempre em sintonia com os espíritos superiores. Agora, no Reis do Chão, deixando um pouco da filosofia mais transcendente de lado, no Reis do Chão, aí no cotidiano mesmo da nossa prática, da nossa vida, vale para a mediunidade o ditado que vale para outros aspectos da vida. É um dito popular: Deus e o diabo agem nos detalhes. Cuidado com os detalhes. Cuidado com as pequenas atitudes cotidianas que podem ter grandes consequências. Cuidado com as escolhas em todas as esferas da vida, porque não há escolha que não esteja permeada de elementos sutis ou ostensivos da mediunidade, da intervenção dos espíritos que nos querem bem, da intervenção dos espíritos que não nos querem ver tão bem. Daí Jesus ter nos recomendado vigilância e oração. Vigilância é estar acordado e atento para a realidade da vida espiritual aqui e agora. Muita gente fala, quando eu estiver no mundo espiritual. Estamos todos no mundo espiritual, aqui e agora, embora circunstancialmente um pouco mais vinculados ao corpo material. Mas o mundo espiritual é já. Oração, conexão com o alto, sobretudo a oração da ação, que, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é a oração mais agradável a Deus. Grato pela atenção de quem nos acompanhou até aqui. Como nós estamos em um canal YouTube, fica o espaço para comentários, sugestões, críticas. O trabalho de divulgação espírita precisa sempre ser aperfeiçoado. Qualquer observação honesta, qualquer crítica criteriosa nesse sentido, deve ser sempre bem-vinda, porque se nós não aceitamos a crítica, esse é um sinal claro de fascinação, que é a forma mais grave de obsessão. Obrigado, portanto, pela crítica honesta, pelas considerações honestas. E aquelas que forem considerações positivas, nos ajudam e nos motivam a seguir com o trabalho que, para todos nós, corresponde a grandes responsabilidades. Ficam também os contatos pelo Twitter, por e-mail,
Ainda uso e gosto do e-mail, que para muitos já está caindo em desuso. Por razões particulares, não sou um frequentador das redes sociais. Não digo que não se deva frequentar, nem que se deva frequentar. Apenas, por enquanto, escolho não estar tão ativamente presente nelas. Que Deus nos abençoe, que a paz permaneça com todos nós. Mais uma vez, obrigado.